Oi, bora de book tag? Oi, o meu nome é Maísa e se você gosta de livros, de literatura, de leituras coletivas, de book tag, considere se inscrever no canal, te peço a gentileza para curtir, compartilhar, me seguir nas outras redes sociais, Instagram, Scoob e lá no Twitter. E se gosta de leituras coletivas, pense em se juntar também lá no canal do Telegram. Essa semana eu vi o Shanahan Vulcão lá do Me Acabei de Ler respondendo essa tag. E como eu gosto muito dos memes da Isabela Boscov, eu imediatamente deixei o vídeo que eu tinha agendado para hoje para um futuro e resolvi trazer então algumas dicas de livros baseados em falas icônicas da Isabela Boscov. Essa tag foi criada pela Mai, lá do Estante Cósmica. Vou deixar todas as informações aqui. Se você tiver curiosidade, vai dar uma olhada lá nas respostas dos outros canais também. A ideia de uma book tag é sempre indicar livros. Por conta disso, eu tentei ao máximo diversificar os livros que eu estou apresentando hoje em relação a algumas outras listas ou outras book tags passadas. Acho que só tem um livro que acaba sendo repetido assim ocasionalmente. Mas bora responder, são 10 perguntas. Então, a primeira. Achei tão bobo, tão sem graça, tão batido. Essa eu já começo com a possibilidade de um cancelamento. Eu realmente não consegui gostar de The Witcher. Eu li até o penúltimo livro da série e eu não consigo entender o protagonismo do Geralt, não consigo entender uma série de desdobramentos, personagens que aparecem e desaparecem com um piscar de olhos, uma guerra que começa muito sem sentido e termina de uma forma mais sem sentido ainda. E The Witcher tem um final que é simplesmente triste, eu não consigo falar de outra forma. Infelizmente, eu achei muito ruim, tanto é que eu já me desapeguei, já ocupei o lugar dessa série na minha estante com outras coisas mais interessantes e não vou ler o último livro, inclusive. Minha filha brigou comigo, falou que eu vou deixar o último livro, mas eu não aguentava mais me arrastar por essa série. Segunda pergunta, há de se tirar o chapéu. Que competência, que cuidado. Um livro, um autor que arrasa em tudo que aborda e escreve. Trouxe duas. A primeira delas é uma autora que eu gosto muito, é Victoria Schwab. Trouxe o último livro dela que eu ainda não li. Eu já li muitos livros da autora. Falta, na verdade, uma duologia mais antiga. E Mansão Gallant acabou de chegar. Vai ter leitura coletiva dela lá no Loucos por Leituras Conjuntas. Se você tiver interesse, vou deixar essas informações todas aqui embaixo. E eu gosto muito das histórias que a Victoria Schwab escreve. Então, para mim, ela é uma autora extremamente competente. Eu vou continuar seguindo, acompanhando e lendo todas as coisas que ela escrever. E uma outra autora que eu também queria apontar é N.K. Jemisin. Também trouxe o único livro dela que eu ainda não li, pelo menos publicados aqui no Brasil, que é Lua de Sangue, o primeiro livro de uma duologia e que eu já tô me coçando para ler, porque disseram que é o melhor das histórias que ela escreveu até então. Então são duas autoras que eu gosto muito e quero continuar acompanhando. 3. Eu imediatamente tenho crise de ansiedade. Um livro que te dá pânico só de pensar. Então, mais um problema vindo por aí. Eu coloquei O Resgate do Mar, que é o terceiro livro da série Outlander, porque o primeiro livro, eu gostei muito da história do primeiro livro. E veja bem, não é porque ele é um calhamaço. Eu adoro histórias com esse formato. Mas o primeiro livro ele tem uma cena que é bem gráfica, bem de uma violência muito forte, mas ela se justificou e ela deixou cicatrizes por muito tempo no personagem. Eu já comentei isso com vocês. No segundo livro a gente tem uma nova cena de violência contra outras duas personagens e isso passa. O meu medo em relação a continuar essa série é de que a autora utilize do recurso do estupro de uma forma muito a meu ver, irresponsável, porque da primeira vez que isso aconteceu, houve um desdobramento muito grande, da segunda não. Pelo menos ao finalizar o segundo livro, eu não vi nenhum desdobramento em relação a esse evento que aconteceu. E o meu medo é disso continuar. Então, eu sei que é uma série muito querida, muita gente gosta muito desses personagens, eu adoro esses dois personagens. Eu fico muito preocupada de passar por quase 1000 páginas e encontrar esse tipo de recurso que é bem chocante e se não é bem utilizado, não faz nenhum sentido, né? Ao menos para mim não faz. Quarta pergunta, inovador? Não, mas durante aquela meia hora cria um lugar
tão aconchegante e reconfortante. Um livro que não aborda nada novo, mas que é bom. Não é que ele não aborde nada novo, mas a gente sabe que a hipótese do amor é uma reunião de clichês. Mas ele é tão gostoso, ele é tão cativante, tão aconchegante, que ele se tornou um dos meus livros favoritos. Eu já entrei nele imaginando que ele seria um livro favorito e finalizei com a mesma sensação. Então é um livro de clichês, mas a autora aproveitou bem esses clichês, trabalhou bem esses clichês, e mesmo com a tentativa de cancelar por conta de uma cena em específico aqui, não vejo muito sentido, não acho que tem necessidade nenhuma, quero continuar lendo outras histórias da Ellie Hazelwood, pretendo ler o próximo livro, que se não me engano sai esse ano ainda pela editora Arqueiro. E esse aqui é um momento de aconchego, sim, e eu vou sempre falar dele, sempre que for possível, eu vou estar indicando a Hipótese do Amor como aquele livro que a gente vai ler e que vai deixar a gente feliz. Essa é a sensação que eu tenho. Quinta pergunta. Precisava de uma renovada, uma reforma total para fazer sentido no presente. Um livro que envelheceu mal. É engraçado que eu tenho a sensação, ao ler alguns livros, desse envelhecimento ruim. The Witcher, pra mim, foi um que envelheceu mal. Ele também tem muitas cenas de um machismo, de uma misoginia, assim, sem necessidade, algumas cenas de violência que também não ajudaram em nada, mas como é uma série que, de modo geral, eu não gostei, e eu já apontei, eu não queria trazê-la novamente. E aí, olhando aqui pra estante, eu queria buscar alguma coisa diferente, mas sempre voltava para alguns romances de época. Então, o que eu vejo é que alguns desses romances de época não envelheceram bem. Trouxe História de um Grande Amor, da Julia Quinn, publicado pela Arqueiro, porque eu acho que esse primeiro livro, acima de tudo, ele tem um personagem que é bastante possessivo, ele é bastante dominador, de uma forma bem ruim. E isso não é bem tratado, eu achei que não. Fiz essa leitura conjunta e teve gente que ficou muito incomodado. Mas, de modo geral, tem um outro livro da Julia Quinn, que é o primeiro do que eu. Ele tem alguns problemas aí, envelheceu mal, a série conseguiu resolver isso. E tem alguns livros da Judith McNaught que também envelheceram muito mal. Ela, eu já comentei em algum vídeo bem antigo, que é uma autora que escreveu na década de 60. Então ela romantizava muitas cenas, especificamente numa trilogia que eu li, o primeiro livro e o terceiro tinham cenas... O terceiro livro, acima de tudo, tinha cenas de estupro que foram muito romantizadas. Isso me incomoda em algumas dessas histórias, porque a cada dia que passa a gente vê um monte de gente lendo isso e achando lindo, porque no final eles ficam juntos e parecem que vivem um amor pleno. Enfim, não é bem isso que acontece nessas histórias, então algumas delas têm problemas, e veja bem, algumas delas têm muitos romances de época que não utilizam desse plot, ou desse personagem masculino carregado aí de problemas, também não deixando o amor como aquele que resolve todos os problemas magicamente, porque não é assim que acontece. Então, para esse item específico, alguns romances de época não envelheceram muito bem. Sexto item. É uma delícia quando criamos expectativas e elas não são só preenchidas como superadas. Um livro que estava no hype e valeu até demais. Eu nem terminei de ler esse livro ainda. Já fiz a leitura de 75% de A Guerra da Papoula, da R.F. Kuang, publicado pela Intrínseca. Comecei a gostar desse livro na primeira página e continuo gostando. E assim, já tô me sentindo órfã, porque o segundo livro ainda não saiu. A editora já anunciou que sai esse ano, o segundo. E o terceiro espero que em janeiro do ano que vem. Mas ela ainda não anunciou nada em relação ao terceiro. Mas A Guerra da Papoula merece todo o hype, é um livro que acontece coisa o tempo inteiro. Esse aqui valeu o hype e eu quero sim continuar lendo e quero conhecer essa autora. Quem sabe ela não vem aí com novidades, porque o trabalho que ela fez em A Guerra da Papoula é simplesmente perfeito. Então valeu o hype. E se você ainda não leu, dê chance, porque é perfeito. Sétimo item, esse aqui nem dá pra comentar muito. Não importa o que a pessoa parece no princípio. Dê um tempinho para ela e você vai ver que ela não presta. Um personagem que parecia uma coisa e se tornou outra. Pior do que eu pensava. Eu trouxe dois, mas assim, não dá pra falar muito nem de qual personagem é, porque eu posso entregar a história. E a ideia não é essa. Então o primeiro deles é A Rainha Vermelha, da Victoria Aveyard, publicado pela Seguinte. Aqui a gente tem um personagem que é
encantador. E, de repente, quando ele mostra sua verdadeira face, a gente se assusta muito. Mas é um personagem que eu adoro. Pra mim, é o melhor personagem dessa história. Eu acabei passando pano pra ele, sim. Eu acho que ele é uma vítima de uma série de circunstâncias. Mas em A Rainha Vermelha a gente tem esse plot de um personagem que vai se revelando. E também temos em A Era da Escuridão. Aqui, na verdade, não é que ele se torna alguém ruim, mas é um personagem que ele parece ser alguma coisa, mas de repente a gente vê que não é nada daquilo. Então, em relação à Era da Escuridão, eu já tinha falado, é um livro que tem os personagens têm muitas camadas, não tem ninguém que seja bom ou ruim. Mas um personagem que parecia muito bom, ele é bem nada, basicamente. Mas é uma história que eu adoro. 8º item. Tem aquela baita presença, aquela personalidade enorme e instintos muito bons também. Um livro que tem uma capa linda e é muito bom também. Também tentando diversificar, peguei A Sombria Queda de Elizabeth Frankenstein, da Kirsten White, uma autora que eu gosto muito. E eu acho essa edição linda, acho muito linda. Ela vem com essa lombada com a costura aparente e ele é muito gostoso de ler porque ele abre todo, né? E é uma história que é um reconto de Frankenstein, mas é um reconto tão bem feito. Eu acho que eu já comentei, eu sinceramente não gostei muito de Frankenstein, eu esperava mais de ficção científica e encontrei muito mais reflexão, filosofia, enfim. Mas eu posso ter lido errado. E eu gostei muito da versão que a Kirsten White deu para essa história, porque é uma versão em que dá voz às mulheres, acima de tudo a Elizabeth Frankenstein, que não tem voz nenhuma no primeiro livro. É interessante que ela acompanha passo a passo o livro da Mary Shelley e ela faz um trabalho aqui muito bonito. E é uma capa linda. Então não podia escolher outro livro para esse item. Mas capa bonita é o que mais tem por aqui. 9º item. Eu queria gostar muito dele, mas percebi que estava me esforçando e não estava tendo nenhum resultado. Infelizmente, é Binti, publicado pela Galera Record. E aqui a gente tem um volume único. Teoricamente, conteriam 3 volumes da trilogia. Mas não é bem assim. Na verdade, a autora escreveu isso daqui como 3 novelas. Então, são histórias um pouco maiores que um conto. Talvez pela forma que ela escolheu, né, de escrever como uma novela, para mim faltou profundidade, faltou explicação para uma série de coisas. Então, a gente tem personagens ou eventos que são jogados e que não há explicação para aquilo, não há um desenvolvimento, enfim. Eu tive muito essa sensação, então me senti perdida com uma série de coisas. E eu acho que teve uma cena específica aqui, que foi uma cena de uma violência, e ela não foi discutida também. E realmente eu queria gostar muito, é uma capa linda, é uma autora que promete, ela tá aí com Bruxa Cata, eu ainda tenho que ler Bruxa Cata, o 2º volume tá sendo lançado esse ano, se não me engano, mas realmente Binti não funcionou pra mim. Esse daqui foi um livro que eu recebi em parceria lá com o blog Coisas de Mineira, e a resenha já tá disponível, vou deixar aqui no box de descrição. Vão lá dar uma olhada na resenha que eu escrevi para esse livro. Então, o último item é extraordinário, excepcional. É uma experiência como nenhuma outra que eu já tive. E eu trouxe Mistborn. Vou ser repetitiva. Eu sei que mostrar esse livro dá gatilho, porque, infelizmente, ele está raro no mercado. Tem gente vendendo um livro desse aí por R$300, R$500, porque, infelizmente, a lei abriu mão dos direitos dessa trilogia, dessa série. Espero que O Caminho dos Reis faça muito sucesso. Espero que as pessoas falem muito de O Caminho dos Reis, que é um livrão, é o primeiro livro de uma série que, se não me engano, terá 10 livros, e o primeiro livro tem 1.240 páginas, coisa à toa. Por isso, eu acho que esse aqui é um autor que também quero ler qualquer coisa que ele escrever, e olha que ele escreve muito, e que escreve muito bem, e consegue conceber planos de magia muito diferentes. Então, se você tiver interesse, se você gosta de fantasia, tente encontrar esse livro, mas é uma perfeição, e eu vou ler o 3º livro da Primeira Era ainda esse ano para fechar a trilogia e esperar para ver, quem sabe alguém vai trazer os 4 livros da Segunda Era de Mistborn, principalmente porque o último deve ser lançado esse ano.
E já estou com o Caminho dos Reis esperando a leitura coletiva. Vai ter leitura coletiva começando agora no mês de setembro, fica de olho. Bom, foram essas as minhas escolhas, espero que vocês tenham curtido. Se você ainda não conhece o canal da Isabela Boscov, eu vou deixar o link aqui, é fantástico. Ela realmente tem uma maneira muito própria de falar e de elogiar e de criticar, que é muito gostoso de ver. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado, te desejo boas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!